vou começar tratando de um tema que mistura alguns assuntos que eu gosto de debater. Eu adoro pesquisar história. Quando surgiram esse material sobre genética, essas pesquisas que pegam a origem das pessoas, me interessei muito, que eu adoro. Imagina você conhecer ancestrais, né? Origem ancestral, sabe, todos os seus antepassados. E aí, parece que rolou uma pesquisa feita com o Genera, né? Dando, vamos dizer, como é que é mais ou menos um perfil étnico do Brasil, e colocando o Brasil como o país mais miscigenado do mundo, o que era um pouco esperado, né? Mas dado, por exemplo, que existem países como a Índia, que tem, vamos dizer, uma mistura de matrizes étnicas muito diversas, né? Vamos dizer, eurasianos da estepe com dravidianos, com iranianos, com invasores mongóis, é uma grande loucura, um caldeirão ali com gente do sudeste asiático também um pouquinho, tem muita loucura ali no meio, então a gente fala, pô, a Índia é mais, mas me parece que o Brasil, dado que você está falando de três matrizes muito distantes, né, o europeu, o africano, o subsaariano, alguma coisa aí de oriental, do Extremo Oriente, alguma coisa de semitas e, mundo árabe e o ameríndio, né, você realmente tem algo muito único que acontece aqui. Então, saiu essa pesquisa, vocês já devem ter visto, né, o resultado das pesquisas e, enfim, né, ela traz alguns pontos que são válidos a gente salientar, né, que a gente já tinha falado antes, mas era sempre bom ficar claro porque sempre tá grita, é natural, a matriz mais presente na genética do brasileiro é a do europeu / português. Na verdade, existe uma outra pesquisa que delimita qual é o cromossomo Y, tá? Qual é o haplogrupo do cromossomo Y mais presente nos brasileiros, né? Então, ou seja, todo mundo sabe que o homem é XY e você só, como homem, você só passa, se você tem um filho homem, o Y pra frente, logo, o seu Y é o Y do seu pai, que é do seu avô, que é do seu bisavô, tatravô, etc, né? Portanto, ele gera uma rastreabilidade. E o principal cromossomo Y do brasileiro é o R, né? Que é o principal haplogrupo do cromossomo Y é o R, que é, inclusive, dos indo-europeus, né? Ele gera uma rastreabilidade da expansão linguística e cultural dos povos indo-europeus e aconteceu aqui no Brasil. O principal é o R também. E, enfim, isso já era meio que sabido, a gente já havia conversado. Isso tem algumas consequências, dado principalmente que nós criamos aqui na nossa cabeça do brasileiro uma espécie de um corte, né? Junto ao português, como se nós estivéssemos aqui sendo vítimas do roubo do nosso ouro. Ai, roubaram o nosso ouro. Ai, se eu fosse colonizado. Porque, cala a boca, você é o colonizador. Você é o português. Mais do que qualquer outra coisa, você é esse cara que você fica criticando e reclamando. Você é literalmente esse cara, tá? Naturalmente, você vai ter, né, dado que existe uma determinada dispersão ali, pessoas que são muito mais africanas, pessoas que são muito mais indígenas, pessoas que têm um percentual muito maior, mas no geral, a grande maioria dos brasileiros são mistura dessas três matrizes aí. Aí antes que tu me fala, mas eu sou 100% italiano, eu sou 100% alemão. Lógico, você é filho de imigrantes e natural que seja, mas você tá num percentual de pessoas que não tem essa mistura. A maior parte do brasileiro justamente carrega dentro de si essa mistura dessas três grandes matrizes, tá? Isso é legal, a pesquisa pega e, enfim, deveria ser algo que só atesta algo que nós já sabíamos, né? Mas não, a esquerda brasileira não consegue atestar um ponto e procurar elementos importantes, elementos que ajudem a construir uma brasilidade. Não, né? Teve que vir uma historiadora de esquerda, uma asquerosa, tá? Que chama Lilia Moritz Schwartz, tá? Ela é dona, junto do seu marido, ambos judeus, imagino eu pelo sobrenome Schwartz, Askenazi, tá? Ambos judeus, né? E que coloquemos aqui, né? Ambos judeus que vivem, por mais que sejam anti-Israel, por serem progressistas, que vivem aí a sua herança, né? E é importante colocar aqui porque eles não são filhos de chocadeira, tá? Eles professam a sua fé. Tem entrevista do marido dela, né? Contando como ele mantém, como ele trouxe um escritor judeu pro Brasil, como ele mantém, como ele lembra do pai dele. Ou seja, eles carregam uma herança, que é uma herança judaica, se casam entre eles por serem judeus, entendeu, Riso? Bem importante colocar aqui, ou seja, eles preservam sua tradição judaica, não são filhos de chocadeira e têm orgulho da sua tradição, por mais que críticos do governo israelense, do Estado de Israel. Beleza, tá? Tô colocando aqui. Ela vem a público, na hora de falar de nós brasileiros, dado que ela é uma historiadora brasileira, a sua empresa, a Companhia das Letras, é a principal editora de livros do Brasil, ela vem com essa besteira. Vamos lá. IBGE mostra como quase toda a população brasileira é miscigenada. Sim, foi o que saiu as pesquisas. Mas o padrão são homens europeus e mulheres africanas e indígenas. Somos mesmo descendentes do estupro. Primeira coisa, cara,
pálida. Em que instância você é parte desse caldo brasileiro e não, basicamente, uma filha de imigrantes, de famílias judaicas, aí pra se colocar como somos aí nesse pacote, tá? Tô colocando aqui de maneira clara, é uma pergunta. E não tô falando pra diminuir nem nada, eu só tô colocando assim, somos, se colocou aí no game. Segunda coisa, o cara pálido e bem pálida, né? Essa moça alvíssima, essa senhora, na verdade, alvíssima, bem branca, né? É uma judia étnica com sobrenomes, pelo menos o marido carrega um sobrenome ali do leste europeu, né? Vamos colocar aqui as coisas em termos. Você sabe, como historiadora, qual foi o perfil da colonização brasileira? A maior parte do português que veio pra cá eram homens, mas assim, era uma gigantesca desproporção. Se o senhor Rafael Almeida Riso puder mostrar aí, tá? Eu até mandei um print pra ele, que o print inclusive contém fonte, tá? Veja só a diferença, tá? Distribuição de gênero na migração portuguesa para o Brasil, entre 1500 e 1600. 92% eram homens. Depois diminui um pouco essa desproporção, mas continua bizarra. Deve ser aí na casa dos 80% homem, pelo menos, né? Acho que, pelo menos 80% homens. Naturalmente, dado o processo de conquista que houve do Brasil, você vai ter a preponderância numa estrutura política que é montada aqui, porque o português foi o vencedor no processo, ele torna o Brasil Brasil, e dado a natureza do processo colonizatório, este português ele vai se reproduzir com as mulheres locais. Isso vai ter desde a mulher africana, que é trazida aqui através do tráfico negreiro, até os indígenas. Os casamentos com os indígenas foram de toda a natureza. Num processo de conquista como existe, você vai ter estupros, existe num processo de conquista. Só que você não consegue construir uma sociedade inteira por séculos a fio baseado em estupros, certo? A ideia de que a base do processo colonizatório é o estupro é uma loucura, é uma extrapolação, e essa extrapolação é criada por conta de uma politização da nossa história, né, uma politização à esquerda, que tenta culpar o processo colonizatório, e aí todas as relações sociais, entre todos os estratos, grupos sociais e raças, são dados dentro de uma chave em que há um homem muito mau, que é o colonizador, e que ele tá explorando, matando, escravizando e humilhando, tá? A história brasileira não mostra isso. A história brasileira, ela é muito matizada, e a historiadora deveria saber, ela sabe, a questão é uma questão política, né? Nós tínhamos relações, tá? A tal da relação cordial, né? Entre o dono do escravo e o escravo, das mais diferentes naturezas, desde uma relação, vamos dizer, mais distante, daquele fazendeiro que tinha famílias inteiras de escravos na senzala, até alguém no período do ouro que tinha em Minas Gerais, em que o dono do escravo às vezes era ou um ex-escravo, um negro que tinha outro negro e botava pra trabalhar pra ele, ou um branco que tinha dois escravos, moravam na mesma casa, ou como o processo colonizatório no Rio Grande do Sul, que é de outra natureza, tá? Mesma coisa com os índios, né? Com os índios a história é ainda mais louca. Você teve casamentos reais na história do Brasil e também, inclusive, na colonização espanhola. Então, você tinha casamentos mesmo, casamentos formais, você tinha homens que viviam com muitas mulheres índias aqui, tá? Falar que o estupro era a base disso e que depois que começa a se formar uma sociedade mestiça, cabocla no Brasil, as pessoas ficavam o quê? Se estuprando mutuamente, é uma loucura tremenda. Ainda mais que, vamos dizer, ao longo do século XVIII com século XIX, a massa de brasileiros era uma massa claramente mestiça. E aí como é que era? Você tinha uma relação de poder em que o mestiço estuprava uma mestiça, e aí com isso tinham nascido mestiços estupradores. Isso é de uma insanidade. É de uma insanidade. E o que essa mulher quer colocar, que essa é a questão. O que essa mulher quer colocar é que a nossa história é uma grande violação. Volto a colocar, a nossa história é um grande estupro. E que nós somos filhos inominados, filhos bastardos de chocadeira, né? Somos todos oriundos de estupros, não sabemos quem são nossos pais, devemos odiar uma certa figura masculina branca, imaginária, que tem que ser desconstruída, perfeito pra ela, de esquerda, com essa lógica decolonial. E aí, né, não temos orgulho do passado, temos vergonha do passado, temos que odiar nosso passado, temos que ficar com esse argumento que eu já falei pra você, tá? Você, quando fala roubaram nosso ouro, você se equipara a um esquerdista. Você tá sendo colonizado por uma mentalidade de gente como essa Lília. Enquanto ela, a gente precisa lembrar, ela não é igual a você! Eu já falei pra vocês, tá? Admirem, estudem o povo judeu. Estudem o povo judeu. O povo judeu foi um povo, tá? Sem Estado. Grande parte da sua história. Da diáspora, lá do período do Império Romano, até agora a formação do Estado de Israel, são 2000 anos, praticamente. Ou, realmente, de fato, 2000 anos. Sem Estado. Eles se mantiveram como nação sem Estado. Pra se manter como nação sem Estado, eles precisaram manter as suas tradições e sua origem. Ou seja, eles, enquanto judeus, preservam a própria história e não são filhos de chocadeira. Eles não se deixam ser filhos de chocadeira.
chocadeira. A dona Líria Chivarks e o marido dela lá, o Chivarks lá, se casam entre eles, preservam tradições, podem até ter posições críticas. Agora nós aqui somos filhos de chocadeira, todos filhos de estupro. Eu acho isso de uma cara de pau, de uma canalice, porque pra nós isso, pra eles tradição. Ora, eu quero tradição pra nós também. Eu quero tradição pra nós também. E eu volto a falar, volto a colocar, isso aqui não é uma crítica à prática deles, uma prática tradicional que eu acho legal. Eu sou o maior defensor aqui dessas tradições judaicas. Agora eu sei como é que atua, eu sei como é que é esse duplo padrão. A história do Brasil que ela conta, e que eles brincam quase enquanto um experimento social, aplicando suas técnicas, não é o que ela leva pra vida dela. Volta a colocar, ela casou com um judeu. Ela se manteve dentro da tradição, dentro da comunidade dela. Interessante, engraçado, né? Com eles a tradição, pra nós o estupro, pra nós tradição nenhuma, pra nós a história enquanto vergonha. Porra, isso não é correto. E é um comportamento muito escroto, porque o marido dela é um cara que fica indo lá atacando Israel. Ele nem sei como é que é a postura dele agora nesse conflito recente, mas, né? Eu acho isso cômico, eu não quero, na história do meu país, esse papinho furado. Porque o que essa intelectualidade esquerda gosta de ficar brincando que nós somos, novamente, filho de chocadeira, fruto de um processo só de exploração, expropriação, estupro e humilhação. Temos que ter vergonha da nossa história. Não temos tradição alguma, e se você não tem história, você não tem tradição, e você não tem nada, tá? Você é um bastardo. Você é um bastardo vagando como um escravo no mundo. Que é isso que eles querem que nós sejamos, como escravos, que não tem origem, não tem família, não tem vínculos. Nós estamos perdidos nessa terra, permanentemente explorados. Estou explorado, eu não sei quem sou. É ou não é? Aqui ó, nós temos que ter história, temos que ter origem, temos que ter respeito aos antepassados, respeito a tradições, porque tem coisa boa na nossa história, por mais que a nossa história também seja cheia de problemas, mas é a nossa história, são os nossos mitos, e esses caras vão ficar repetindo esse tipo de mentira, porque é mentira, a exaustão, pra fomentar movimentos de ordem racial, que querem ficar criando divisionismo na sociedade, pra ficar nos tornando sempre fracos, pedintes, humilhados, aí lutando, não, tem que lutar, aqui eu tô decolonizando, vou me decolonizar aqui. Eu acho isso de uma escrotidão. Pra eles, tradição. Tradição, se casam entre eles, tudo faz. Beleza, acho lindo. Adoro Israel, adoro o povo judeu. Adoro, me inspiro, estudo. Agora, pra nós brasileiros, todo mundo é filho de estupro, vão se fuder aí, editores aí dessa Companhia das Letras. Papinho furado, não caiam nessa conversa. Papo furado do cacete. É ou não é, Riso? É isso aí. Volta a colocar aqui, o nosso processo colonizatório, e de boa parte da América Espanhola, tem uma natureza muito menos cruel do que aconteceu nos Estados Unidos. O processo de colonização americana foi um processo de ondas em que uma população homogênea, branca, inglesa, migra para um lugar com a latitude muito similar a deles, com o mesmo clima, tá? Com boa parte da fauna, ou seja, o cara saiu lá da Inglaterra, tinha lobo, tinha urso na Inglaterra, lobo, urso, tinha alce, tinha, sei lá, cervo, os climas, as estações eram todos iguais. O cara pega o barquinho e vai para os Estados Unidos, o Canadá, mesma coisa. Só ali quando desce pra Flórida começa a mudar. Mas, basicamente a mesma coisa, né? As 13 colônias estão ali naquela faixa. Você consegue se adaptar. Aí você vai tendo ondas sucessivas em que eles vão empurrando os índios pra fora. Matando os índios. Mata, expulsa, empurra. E os índios vão indo todo pro oeste, até que você tem o resto da conquista pro oeste. A colonização portuguesa, ela se baseou em mescla, casamentos, miscigenação, alianças com as tribos locais. É um processo de mistura. Crueldade também, escravidão sim. Mas pelo amor de Deus, né? É bem diferente do modelo americano. Você não tem nos Estados Unidos, ou ao menos não tinha até esse processo imigratório agora de latinos, nos últimos 40 anos. Você não tem uma sociedade mestiça nos Estados Unidos, pelo contrário, o branco colonizador, depois com os imigrantes europeus que vieram, criaram uma sociedade eminentemente branca. Aqui não, aqui foi outra coisa. O processo foi muito menos sangrento. E assim, não que seja um processo original que os espanhóis e os portugueses fizeram, mas foi o processo que aconteceu aqui por diversas razões. E volta a colocar Brasil, assim, América do Sul, estão em uma latitude diferente, o clima é invertido, outra base alimentar, você teve que mesclar as culinárias, você teve que mesclar hábitos, você tem que mesclar a religiosidade, a cultura. O processo aqui foi muito diferente, foi muito sincrético, não foi igual. E não tem falando assim, mas o nosso é muito melhor. Olha, eu acho que o nosso foi mais humano, com certeza foi mais humano do que aconteceu na América do Norte. E aí ficar colocando, não, porque é estupro, não sei o que. Não, o ponto é que é o seguinte, que a gente precisa colocar. Todos os processos, tá, de criação de povos, processos de expansão, conquista e assimilação, terão algum grau
de crueldade. E ele é praticado por todos os agrupamentos humanos em toda a história humana. Todas as supostas raças, que eu acho muito ruim, falar assim, ai, os índios eram raça. Porra, eram tantas etnias indígenas, grupos linguísticos completamente diferentes, até porque muitos vieram de ondas sucessivas lá do Estreito de Bering. Tem gente que diz que eles vieram também pelo mar, tá? Grupos linguísticos diferentes, raças diferentes, costumes diferentes entre os tais indígenas, tá? Mesma coisa, a gente pode falar da África, que é o continente etnicamente mais diverso do mundo, tá? Então você tem tribos, grupos etnolinguísticos mais diversos se matando ao longo da história, né? Na Ásia, em todos os lugares, mesma coisa. Só que o problema pra essa gente é sempre falar do processo de colonização europeu. Esse é preocupante. Todo mundo faz isso, todo mundo conquista, todo mundo faz conquista, assimilação, o processo é traumático, é com todo mundo, só que ele só vê problema de um lado. Aí é gostoso, né? Aí é engraçado pra caramba, né? Obviamente que essas pessoas só vão produzir suas teorias merda nestes países, que são países que têm justamente um tipo de democracia, um grau determinado de liberdade de expressão que permite que essas pessoas fiquem construindo essas autossabotagens, né? Porque na China, se você for, tem nada disso. Estão exaltando a própria história, né? Lá você tem um grupo étnico Han, que se estabeleceu perante os outros e tal, todo mundo sabe, né? Na Índia é a mesma coisa, né? Mas aqui nós temos que ter esse suicídio completo, histórico, e assim, nós temos que olhar pra história e falar, a história é como ela é como ela é. E os povos se sustentam, tá? Enquanto estrutura, dentro de uma ideia de ancestralidade, de território, de povo, de língua, de costumes, e de um propósito comum, e de pactos comuns que são firmados. Ora, se vocês vão pegar, eu até recomendo, tá? O francês Georges Dumézil, ele estuda muitos povos indo-europeus. Boa parte dos mitos indo-europeus envolvem guerras entre dois povos diferentes, em que há depois uma assimilação e a criação de uma nova estrutura. A ideia do conflito, um conflito final entre dois grandes povos, e aí uma nova estrutura social criada a partir de uma assimilação que era gerada entre eles. Um exemplo, né? Você pega as sagas nórdicas, a briga entre os Vanir e os Aesir, tá? Criam esse tipo de pacto. Boa parte dessa mitologia que existe entre os povos antigos, o rapto das Sabinas, que envolve os romanos, tá? É parte central da formação histórica dos homens, né? O lidar entre grupos diferentes que entram em guerra e que se fundem numa nova estrutura. Isso é comum a todos. Nós temos que lidar com isso da melhor maneira possível. Agora, esse papinho furado que a gente ouve pra essas pessoas, não dá, cara. O Vítima mandou Mito e Epopeia. Exatamente. Leiam esse livro, Mito e Epopeia, bom demais. Agora, tem outros livros aqui que são em inglês, do Jorge Dumézil. Eu fico muito puto, galera. Muito puto, tá? Eu volto a colocar. Eu fico muito puto com a hipocrisia. Pra eles, tradição. Pra nós, estupro. Legal pra caramba, hein? Legal pra caramba, né? Quando eu digo pra eles, é esse tipo de gente. Esse tipo de esquerdista, né? Pra eles, ela mantém a tradição. Quantos outros esquerdistas de elite no Brasil não mantêm suas tradições? Eu vou pegar outro exemplo, né? Pega lá o vídeo de campanha do João Campos. O vídeo de campanha do João Campos é muito claro. Pra ele, tradição. Olha só que legal. Pra ele, tradição. É olhinho verde, é meu vovô, meu papai com olhinho verde, nossa tradição enquanto líderes fazendeiros, donos da capitania hereditária aqui. Pra ele, tradição. Então ele evoca a tradição. Pra nós, a cultura de estupro. É isso. É sempre assim. Pra ele, eu acho isso de uma filha da puta. Olha isso aqui, ó. É a mesma coisa. Você pega o discurso da Lilia Schwartz, tá? E a hipocrisia dela, você joga pro João Campos, você vai ver que tem um padrão. Vamos lá. Olha lá, tem a hemoglobina do cara, velho. Não vamos desistir do Brasil, não vamos desistir. Olha lá os olhos ali, ó. É o olho do colonizador, talvez um galego, né? Norte de Portugal. Pra eles a tradição, pra nós o estupro. Essa é a lógica, pra eles a tradição. Entenda, galera, a estrutura familiar, o clã familiar que se organiza com outros clãs familiares, é o tipo de estrutura organizacional mais antiga, tá? E das mais funcionais. Você vai entender a Europa, né, e as monarquias europeias como agrupamentos de clãs familiares, tá? Que se estabelecem, criam nações, que casam entre si e se mantém. Um clã familiar é sempre poderoso. Casas reais ou grupos familiares tradicionais que se protegem, que acumulam patrimônio em conjunto, são mais fortes do que cidadãos, isso é foda, né? Do que cidadãos atomizados, perdidos por aí. O liberalismo nos vende a ideia do cidadão atomizado como se fosse uma grande vantagem. Não é. Clã familiar é superior mesmo. Só que como é que você vai ter um clã familiar aqui se sua história é uma merda, né? Não é. Sua história é uma desgraça.
Não caiam nessa conversa. Eu volto a colocar. A Lilia tá aqui, ó, estupro, não sei o quê. Ela vai ter um casamento dentro da comunidade judaica dela, tá? Tudo fechadinho com sua tradição lá. Tá mantendo a tradição. Pra ela, a tradição. Pra nós, não. Aqui o Brasil, filho do estupro. Aqui, moça. A gente sabe as consequências do seu discurso. Você só não pratica aí. Papinho furado. Papinho furado do cacete. Vamos lá, vamos mudar. Esse assunto era importante colocar aqui, tá? Vamos... Vocês entenderam as consequências desse tipo de coisa, tá? A esquerda viu, saiu aquela pesquisa, a esquerda ficou remoendo. É isso, pronto. Ah, o Brasil enquanto estupro. Pinho furado. Vamos lá, ô Rizzo, vamos ver. Agora vamos mudar um pouco de assunto. Vamos pro... Vamos entrar aqui no tema aí das bets, vamos voltar pra esse assunto. A gente olha pra trás e fala, caramba, que doideira que aconteceu com a aposta, né? Era todo mundo fazia o que quiser pra contar mirim, que é mais ou menos hoje como a gente vê com cigarro. Olhar pra trás e falar, que doideira que aconteceu, né? Mas nesse momento, ainda tem gente, cara, que bate de frente defendendo pra caramba. Assim, o cara que ganha dinheiro com isso, pra mim, a opinião dele, merda, é a mesma coisa. Porque se você ganha dinheiro e você tá defendendo pra caramba, não, aposta é bom, cara, doa todo o seu dinheiro, entendeu? Pra instituições que ajudam viciados, e daí eu vou passar a te ouvir, vou começar a te considerar. Se você ganha dinheiro, você tem rabo preso, porra. Tua opinião é merda, a mesma coisa? Pois é. Entendeu? Não tem muito valor. Agora, a pessoa ali que nunca apostou, mas defende, eu defendo não sei quem, influenciador, porque ganha quem quer, eu acho que essa pessoa, quando olhar pra trás no futuro, vai falar assim, que doideira que aconteceu, cara, que doideira. Continua, vamos ouvir mais. É só isso. O Renato me passou aqui. Tá, bom, vamos lá, galera. O Felco tá se tornando uma espécie de porta-voz hoje do enfrentamento aos cassinos online, tá? Acho que cabe uma discussão séria sobre se isso que a gente fala do cassino online se estende pras bets, tá? Bets existem em todas as democracias do mundo e nunca levaram certos países à insolvência ou a um gravíssimo problema social. Inglaterra, por exemplo, volto a falar, a Inglaterra é um país de apostas há muito tempo, tá? Logicamente que você pode pegar até os antigos pra falar aqui de uma brincadeira dos antigos, né? A maior guerra do mundo, né, em termos mitológicos, foi a guerra do Mahabharata, a guerra entre os Pandava e os Kauravas, e que surgiu numa aposta, num jogo de aposta envolvendo dados, né, que deixa um alerta histórico milenar ali, mas eu só fiz isso pra fazer name dropping de bobeiras mitológicas que eu, enfim, gosto, né. Na prática, naturalmente, apostar é sempre perigoso e vicia, e é natural. Alguns povos vão se dar melhor, outros não. A questão toda é que você ter a aposta disponível nas suas mãos, não mais através de jogos ou tal, ou mesmo de um cassino que é um local físico, né? Portanto que a escalabilidade é bem menor. E você entrega isso num celular com um projeto gráfico digital feito pra te pegar nesses gatilhos que pegam, te jogar dopamina e ficar fritando teu cérebro, né? Isso definitivamente, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Eu acho que certas coisas não são convenientes pro usuário, pro Estado brasileiro, pra sociedade brasileira como um todo. Então, a proibição faz sentido. A proibição faz muito sentido. Entendendo também que, como o Brasil, eu já venho falando muito pra vocês, o Brasil, ele se dá numa relação de falta completa de confiança e de humilhação mútua e de uma tentativa, vamos dizer, sistemática, tá? De exploração da ignorância alheia, e isso em quase todos os setores da economia brasileira. Então você vai ter isso aí acontecendo, né? Um influenciador que fica levando um cara a erro, joga os outros, vamos dizer, numa vala, a gente perde dinheiro, é viciado e ganha dinheiro com o próprio link de cassino online. Então assim, acho que dá pra cravar assim, dá até pra ter uma discussão sobre as bets. Acho que é possível ter uma discussão sobre as bets. Dá pra discutir cassino normal. Agora, cassino online definitivamente não tem que se discutir. Cassino online não tem que se discutir. Não dá. Definitivamente não dá. Cassino online, num país como o Brasil, não tem discussão. E eu vi gente me mandou mensagem, né, por inbox, né, reclamando, essa postura do MBL aqui não é uma postura liberal. Sério que você tá com liberalismo pró cassino online? Se ser liberal ou libertário no Brasil é defender cassino online, meu velho, é um tipo de liberalismo que parte de certas premissas muito toscas, tá? Uma premissa, meio tábula rasa, de que todas as pessoas, elas são mais ou menos iguais, pessoas não, as pessoas têm criações diferentes, completamente diferentes, caldos culturais completamente diferentes, tá? Sistemas de valores diferentes entre elas, descobertas recentes, especialmente agora,
final do século XX, começo do século XXI, dão conta que nós tomamos muitas decisões, inclusive econômicas, de maneira irracional, contrariando boa parte da teoria econômica, né? Especialmente teoria econômica, vamos dizer, mais clássica e tal. Mesmo os austríacos falam muito disso, né? Boa parte das nossas tomadas de decisão é irracional. Ela se dá em termos intuitivos, baseados em vieses, enfim. Logo, imaginar que você está tomando decisões boas pra você ou boas pra coletividade simplesmente porque você está sendo livre pra fazer isso, são bem complicados, porque você sabe se um viciado ou não é livre, ou se uma pessoa que está sendo conduzida pela propaganda tosca, pura e simples, é livre, que se ela é livre com seus viés. Tem uma discussão até filosófica enorme sobre isso. Agora, do ponto de vista meramente utilitário, nós não estamos ganhando nada com isso. Nada, absolutamente nada. E do ponto de vista do estabelecimento de uma determinada ordem, de uma sociedade que não pode se basear o tempo todo na exploração e na humilhação das pessoas mais pobres e ignorantes por gente picareta e vagabunda, que eu já falei, é o influencer, picareta e vagabundo, é o coach, é o vendedor de curso, é o pastor neopentecostal inescrupuloso, tá? Tem toda uma cadeia de brasileiros que vivem de explorar os outros. A gente não pode permitir isso. Porque se a gente não tiver um pacto social que impeça isso de acontecer, dado que nós temos, pela nossa condição social, nesse país confuso aqui no século XXI, um determinada, vamos dizer, um sistema de relações e uma determinada hierarquia, né? Ou seja, nós temos muitas pessoas que são indefesas diante de determinados estímulos ou determinadas práticas, né? Tô sendo aqui bastante cuidadoso com as palavras, tá? Não dá pra permitir que certas práticas prosperem. Eu vou te colocar, essa é uma prática que não pode prosperar. Então você topa abdicar dessa liberdade? Topo pra caramba. Até porque pra mim isso é uma liberdade meramente nominal, uma liberdade exclusivamente nominal. Vamos lá. Isso muito bem pensado de manipulação pra parada chegar até você, pra parada te viciar, e você se viciou numa parada, você na verdade é uma vítima, você não é culpado. Eu tô com você, o pessoal, entendeu? Tipo assim, a pessoa se sente menos sozinha, isso dá um conforto pra aquela pessoa, o que já é muito importante, né? Eu sei que existe a relação do livre mercado, a gente não pode simplesmente proibir o serviço. Existe, como aconteceu com o álcool, por exemplo, quando proibiu completamente o álcool, surgiu uns Al Capones da vida produzindo álcool no banheiro. Então segurar muito extrapola pro outro lado. Mas um equilíbrio ali entre o livre mercado e a ética seria interessante, né, da gente imaginar, né? Seria muito bom. Exato. E entendam, o Brasil é uma sociedade profundamente desigual, e o Brasil é uma sociedade humilde. O Brasil é uma sociedade que o conhecimento, a dispersão do conhecimento é muito desigual. Então você tem relações muito desiguais, muito assimétricas, entendeu? É muito assimétrico o Brasil. Você tem lugar, uma Faria Lima, com gente bem formada, bem estudada, bem nutrida, que estudou em bons colégios, se formou em faculdades boas aqui ou fora do Brasil, tá? Que dispõe de contatos com o que há de novo no mundo. E você tem, sei lá, chique, pra usar uma cidade que é sempre usada pra memes e piadas, né? Você tem dois mundos completamente distintos. E aí é tão assimétrico que você vai criar instrumentos de relações econômicas que serão assimétricas, são necessariamente assimétricas. Essa dispersão do conhecimento é assimétrica, as relações vão ser assimétricas. Eu volto a falar, muitas pessoas, botem aí nos comentários, às vezes você que tá vendo aí, mas pode pegar um parente, um amigo, um primo, quem não conhece alguém, riso, quem vai, o Aloysio, foi abrir uma conta no banco, né? O banco vai, você anda, gira, tal, aí o banco te oferece um famoso cheque especial. Porra, você pega um pouquinho, vou gastar um pouquinho mais esse mês, joga ali no cheque especial, já pago no outro mês, vai entrar o dinheiro. Aí vem um juros cavalar, o cheque especial, um juros cavalar. Você não sabe, quando viu, você entrou naquela armadilha e se ferrou. O cheque especial é uma armadilha que é colocada pra você. E é uma armadilha que só vai funcionar com quem não entende nada de matemática financeira, com quem não sabe o que é um juros composto, quem não teve nenhum tipo de cultura de administração de dinheiro, que somos nós brasileiros. Nós não temos isso. As pessoas mal sabem matemática na escola. Aí você oferece um produto financeiro com algum grau de complexidade pra uma pessoa que não tem condições de exercer esse tipo de fazer uso, né, desse tipo de empréstimo, né, de produto financeiro. Essa pessoa se lambuza porque ela é pobre, ela tem pouco acesso a dinheiro, e aí se você vai dar o nome de liberdade econômica, porra, é só uma relação assimétrica. Se vale uma... Sim, e aí nós temos milhões, dezenas de milhões de brasileiros no Serasa, pelas decisões econômicas mais estúpidas que essas pessoas tomam, das mais estúpidas possível, pegar empréstimo pra pagar consumo, não sabe, se confunde, por quê? Porque as pessoas se confundem mesmo, galera. Então tem uma assimetria que é muito problemática aí, é muito problemática, e essa assimetria, em alguma medida, precisa de
uma regulação, porque ou você vai trabalhar com o ser humano como uma abstração, né? O ser humano é uma abstração, são todos iguais. Ou você vai entender de maneira concreta quem é esse brasileiro que você tá lidando. O problema é que tem um padrão. Vocês podem pegar grande parte das pessoas em posição de destaque nesse país, vive da exploração do brasileiro, mesmo quando não precisa. O Neymar precisava vender Blaze? O Neymar precisava vender Blaze? Não precisava. O Neymar é bilionário, mas ele vende Blaze também. A Virgínia precisava? Não, mas ela vende. O boa parte do crédito consignado para aposentado, com grandes financeiras, empresas, são baseados nisso. Ora, fica uma pergunta ética que eu jogo pra vocês. Essa assimetria pode ser alvo de algum tipo de, né, de atuação? Pra no mínimo coibir ou gerar estímulos que não façam com que essa relação profundamente assimétrica e de exploração não se mantenha? Eu não consigo achar normal. Eu não consigo. Porque assim, se a regra da nossa sociedade for essa, não imagine que o político vai ser diferente, que o tomador de decisões vai ser diferente, que o funcionário público vai ser diferente. A relação vai ser sempre essa, porque a regra é essa. A regra é, vi uma pessoa numa posição, vamos dizer, numa posição menor nessa relação assimétrica, eu vou tratar igual lixo. Por isso que as pessoas mais pobres são tratadas como lixo na fila do SUS. É ou não é? Não são? Por isso que não tem esgoto pra ela. Tem porra nenhuma. Tem porra nenhuma. A relação é sempre assimétrica. Então não pense que o vendedor, né, o vendedor de curso, o pastor mirim, e esses pastores, e toda essa cultura de exploração, ou que o crédito consignado, sejam diferentes do funcionário público que ignora a pessoa na fila do SUS, do político que caga pra essas pessoas e rouba dinheiro. São relações baseadas em assimetria. E vocês podem perceber que em sociedades em que essa assimetria é menor, sociedades mais iguais, as relações né, elas pressupõem mais confiança, né? Até porque você tem menos gente, vamos dizer, despreparada, incapaz de se defender, mas um senso maior de comunidade, quando você vai achatando isso. Então, nós somos uma sociedade que é muito diversa, tá? E muito assimétrica. E nós temos que cuidar para que, assim, para construir uma sociedade de confiança já baseado, volta a colocar, uma sociedade muito distinta, muito diferente, é difícil. Nós temos que trabalhar muito para melhorar ela. Então nós temos que ser especialmente cuidadosos nesse sentido. Eu não consigo achar que esses estímulos dados para que gente ganhe dinheiro fazendo isso tenham que continuar. Até porque, se você quiser empreender, você quer montar uma metalúrgica no Brasil e contratar pessoas, é um inferno do cacete. Se você quiser ter um tipo de trabalho legal, é CLT, é imposto em todas as etapas do processo, não só do processo produtivo, mas no lucro, na realização do lucro, em tudo. É imposto como se não houvesse amanhã. Agora é uma facilidade de você ganhar dinheiro enganando os outros, é de uma facilidade. Então assim, você tem um estímulo na alocação de recursos e na atuação dos detentores de capital. Quem detém capital não vai pra uma atividade produtiva que é super penalizada. Ele vai pra picaretagem fácil. Tá super tranquilo, tá? O dinheiro, cara, o dinheiro é um fluido. Ele vai seguir o caminho mais fácil. Ele vai seguir o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil aqui no Brasil é explorar essas assimetrias de conhecimento. Porra, tô falando alguma besteira? Porque senão a gente vai entrar naquele tipo de discussão. Não, mas liberdade... Ora, a primeira coisa que liberdade sem ordem é uma ficção, ela é nominal. Eu posso entrar num lago cheio de jacaré. Falar, eu sou o titular de diversos direitos. O jacaré não liga pra isso. A realidade concreta, ela só vai me garantir meus direitos se eu tiver uma determinada ordem. O Brasil é um lugar em que há uma ordem viciada, pra dizer o mínimo. Então a liberdade vai existir mediante uma determinada ordem. E a gente precisa estabelecer uma ordem minimamente justa entre as partes, né? É isso. Tô falando alguma besteira, galera? Às vezes vocês acham que eu tô falando besteira. Senhor Rafael Almeida Riso. O senhor está completamente correto. É muito importante, tá? Eu gosto muito de falar desses assuntos porque eu acho que a direita brasileira, ela precisa crescer, né? Boa parte dos temas, das discussões se dão em cima de gritas ou palavras de ordem. E existe, inclusive, da direita bolsonarista, uma espécie de um libertarianismo conveniente. Ele surge quando um bolsonarista precisa ser livre pra fazer alguma coisa, né? Então, por exemplo, se um bolsonarista quer defender atrocidades na pandemia, eles se tornam libertários, né? Aí esse libertarianismo desaparece quando eles precisam dar um golpe de estado e concentrar o poder ao redor deles. Aí muda, né? Já vira uma outra lógica. Mas já eles vêm com alguma outra coisa, né? Aí eles se tornam ultralibertários de novo. Então existe um libertarianismo de conveniência. Então já vai surgir os libertários defensores do tigrinho. Já a gente pode ver, sei lá, a Virgínia virando libertária, falando, porra, a liberdade da pessoa em se distrair, brincar e de ganhar um dinheirinho com apostas, né? Já você vai ver. Sempre surgem os liberais da conveniência. Eu volto a colocar, você precisa de uma ordem pra você ter um exercício comum de liberdade, tá? Eu nem considero que a gente deva colocar a liberdade como fim, mas a ordem importa muito, tá? E
nações, elas se estabelecem, as instituições são criadas, inclusive, através dos mitos e da ordem que elas se estabelece. A ordem é uma forma de organizar o mundo. Os antigos, pra eles, cara, o mundo precisava de símbolos físicos de ordem. São referências que você tem em que certos espaços geram ordem. E o mundo desconhecido é como se fosse o mundo da natureza. Ou seja, ter ordem te estabelece direitos, garantias, costumes, liberdade, tá? Então a gente tem que ter uma ordem que não é uma ordem doentia. A ordem brasileira é uma ordem doentia. E eu entendo quem vai embora do Brasil. Quem vai embora do Brasil e vai pra um outro país, você vai ver uma ordem superior. Eu volto a colocar aqui, tá? A ordem, ela é tão central que mesmo países que são democráticos como o nosso, eles possuem, né, por mais que tenha uma constituição que supostamente lhe garante várias liberdades, ele te garante liberdades que são, volto a colocar aqui pra vocês, nominais. Você tem uma democracia em que sentido a democracia brasileira é mais democrática que a chinesa? Olha o ponto que eu vou colocar aqui. Lá é um regime de partido único, certo? Posto isso, nós temos tantos partidos, eles são todos iguais entre si, é quase um jogo de cartas marcadas e boa parte da população vende o voto. Ou os estímulos que ela tem, assim, o Estado me deu um dinheiro pra eu sobreviver. Tá, mas você tem um pouquinho mais, uma capacidade um pouco maior de, vamos dizer, de alterar o seu destino aí na administração pública do que um chinês. Agora, um chinês anda na rua numa boa, a gente não. Um chinês anda na rua numa boa, a gente não. Então, quantas liberdades, né, inclusive econômicas aqui, nós realmente temos a mais do que um chinês que vive num regime que é opressivo, né? Vocês percebem que boa parte daquilo que a gente chama de liberdade na nossa Constituição é nominal, tá no papel. De direitos nominais tem um monte, né? A gente tem direito à habitação, direito à educação, a gente tem direito a um monte de coisa. E gozado que quase tudo que tá plasmado na Constituição no formato de direito não acontece de maneira concreta. Nós temos direito à saúde. Nós somos um país em que a saúde vai bem. Nós temos direito à educação, né? Nós temos educação pública de cabo a rabo. Nós somos educados, né? Nossos direitos, nossas liberdades são nominais. Elas são nominais. E por serem nominais, né? Elas são arrotadas por aí como coisas grandiosas, mas elas não se dão na realidade. Volto a colocar, né? O desafio vai em Xangai, sei lá, e atravessa a cidade segurando seu celular. Pegue 2 iPhones e ande assim, ó, em Xangai. Faça o mesmo. Cruze São Paulo, de uma ponta da Zona Leste, passando pelo centro e chegando na Zona Sul. Eu duvido que você vai conseguir fazer isso. Duvido. Você passou já no centro de São Paulo, já vão levar o celular. Na verdade, você foi numa vida, alguém viu você otário, segundo os dois, é vapo, tá? Então são direitos nominais, são liberdades nominais, mas tudo isso muito garantido numa Constituição e um arranjo político que em si é opressivo, né? Então, é importante falar isso, tá? Pra gente quebrar certas ilusões que tem na nossa cabeça. Aí a gente fica discutindo se é liberdade ou não proibir o jogo do tigrinho, que é um golpe. É um golpe. Imagina, uma empresa vai, se instala num paraíso fiscal lá em Malta, que é o Fortune Tiger. Eu não sei de onde é o Fortune Tiger. Pelo design, é uma coisa meio chinesa, parece ser, né? Tigre da fortuna, tigre da sorte e tal. Tigre é um animal muito ligado àquele universo, né? Tigre da sorte é um design todo feito pra pegar pessoas no terceiro mundo. Ele chega aqui, aí de repente, como consiste o jogo? Eles não correm risco nenhum. Na soma geral, obviamente que eles têm lucro, eles estão extraindo dinheiro da pessoa que tá apostando. A pessoa que tá apostando, ela acha que em algum momento a sorte vai sorrir, que o tigrinho vai lhe dar a carta certa. E como ele faz um jogo, né, na programação, ele te dá aqui um pouquinho, aí você ganha um pouco, aí pum, toma um tombo, não, agora vai recomeçar, e pum, toma um tombo. Você acha que você tem controle do processo quando não tem, né? Você pega esse dinheiro, não há nessa relação absolutamente nada produtivo. Tô sendo muito utilitário aqui. Essa pessoa não aumentou o conhecimento dela, não aumentou a capacidade dela, ela tá usando a quantidade de tempo que ela tem disponível ao longo do dia pra algo absolutamente inútil. Ela tá gastando o dinheiro dela. Quando ela é beneficiária de auxílios e coisas, como grande parte da população brasileira, ela tá fazendo isso, tá? Então, esse dinheiro, ele é drenado. Pense o seguinte, é um tubo. Essa empresa instalou um tubo que, né, às vezes a gente precisa fazer uma representação bem física. Tem um tubo que sai direto do Brasil, né? Tá lá assim, né? Vamos escolher uma praia, tá lá no Arpoador, lá no Rio de Janeiro. Um tubão. Aí você tá vendo um monte de moeda e notas de real então, e esse tubão cruza o Oceano Atlântico, sobe, entra lá no Mar Mediterrâneo, passa por Gibraltar, né? Vai ali no meio, perto da bota, chega na Ilha de Malta e esse tubo joga num cofre de uns caras. É isso só. É apenas isso. Não tem nada além disso. E aí, isso, não, mas veja só. Porra! Isso é uma estupidez. Isso vale a pena pra alguém, tirando influenciadores picaretas que criam e divulgam uma cultura de picaretagem, né? Essa gente, essa escumalha, essa escória que tá aí, né? Todos o cara harmonizado, as mulheres com aquela cara de vocês sabem o que, né? Esses aí ganham uma comissão e a galera lá em Malta leva a grana. Que legal. Poxa, né? Não, mas a liberdade eu quero... Desculpa, essa liberdade eu não quero ter. Não quero ter uma liberdade em que um ente estrangeiro vem aqui e fique explorando da maneira mais escrota possível
avião e leva em grana embora. E aí você fala, mas sei lá, vai ver alguém. Os Estados Unidos nos exploram, tudo bem, mas assim, os Estados Unidos, se quiserem nos explorar, às vezes vai vir em algum momento uma relação de força bem complicada, né? Nessa relação de exploração, às vezes é uma exploração, né, bem concreta. Essa aqui não, a gente pode só proibir que isso aconteça. É um tipo de negócio multibilionário. O Brasil já é o terceiro do mundo e subindo. Não é brincadeira isso. Tá. O Felca tá sendo chamado pela Soraya Tronic a comparecer ali na CPI, né? O que eu tô sabendo, né? Até por informações que o Kim foi pegar isso, porque esse assunto é um assunto hoje importante, né? A pauta da semana tá rodando em torno disso. É que a turma do Senado está se sentindo humilhada pelo que aconteceu com a Virgínia, tá? Então, a Virgínia ter ido vestida do jeito que foi, com aquele copo ridículo, tratar eles como ela tratou, e aí o comportamento do débil mental, do pedaço de bosta, do lixo humano chamado Cleitinho, ele pegou e fez algo que a gente já sabia que ia acontecer, né? Que é transformar o Senado numa piada. Então a CPI foi transformada em piada e o Senado foi transformado em piada. Então o Senado quer alterar. Eles agora querem chamar influenciadores que tenham uma visão diferente, tá? Pra que possa levar essa visão e possam embasar o legislador a fazer algo, tá? É uma mudança de rumo que eles querem colocar depois de uma humilhação, tá? Eu vou primeiro fazer um parênteses que envolve Cleitinho. Eu já falei outras vezes que a democracia no Brasil, ela pode morrer não por radicalismo, mas por burrice, tá? E me parece que quanto mais democrático nós formos, mais verdadeiramente brasileiros nós seremos. E aí nós vamos descobrir coisas que não são bonitas, né? Você já tá entendendo onde eu vou chegar, né? O Brasil é um fenômeno, as redes sociais permitem que certos fenômenos que às vezes ficavam guardados, né? Que acontece, mas ficavam guardados, não expostos a todo mundo, se tornem públicos, né? Então, o lance do pastor mirim e de uma cultura de exploração via seitas neopentecostais que não tem nada de cristãs, tá? Usam o cristianismo, volta a colocar como palavras vãs ali, esses caras ali, eles tão públicos, as pessoas descobrem, pô, mas isso existe, é gigantesco, existe, né? Um Pablo Marçal ficou gigantesco, né? Pô, existia um cara que ficava fazendo isso aí? Sim. Os vendedores desses tigrinhos, né? Os divulgadores desse tipo de merda, mesma coisa. E políticos completamente picaretas também. Esses caras chegam em posições de poder e aí eles vão exercer esse mesmo tipo de oportunismo no serviço público, normalmente o serviço público eletivo, né? Os mandatários e tal. E aí você vai ver neles algumas coisas que são diferentes dos políticos tradicionais. O Cleitinho, ele é muito diferente de um político tradicional, porque o político tradicional, ele se elege através da compra de voto. E quando não é a compra de voto dele, pura e simples, é a compra de aliados, como prefeitos, vereadores, aliados de toda sorte, que esses sim praticam a compra de votos. Então, um político do Centrão, ele tem um tipo de liberdade pra votar muito grande, porque o seu eleitor não lhe cobra, porque ele compra agentes intermediários no processo. Vocês entenderam? Então, você vai ter, ao longo da história humana, você vai ter ao longo da história brasileira, tá? Vários políticos que são do Centrão e que exerciam bons mandatos. Que o seu pecado estava no seu processo eletivo, que era muito pouco democrático. Você vai entender isso? Então você vai ter, como é que era o voto do Tancredo Neves? Como é que era o voto do Ulisses Guimarães? Não vou entrar aqui, na discussão sobre se foi bom eles serem pais da Constituição de 88. Vocês sabem a minha opinião sobre a Constituição. Mas eu tô falando que eles eram políticos e tinham uma causa maior, defendiam e trabalhavam isso, sabe? A vários políticos do Centrão é permitido isso, porque a natureza do voto deles fazia com que não rolasse uma accountability dele para com o eleitor. O eleitor foi comprado, o eleitor tá numa base ali. Ele tinha que inaugurar uma obra, ele tinha alguns compromissos de realizações de propaganda junto aos seus intermediários e junto com o eleitor, e você mantinha a roda girando, tá? Isso acontece até hoje com os políticos do Centrão, a cultura de emendas, orçamento secreto e tal, você já sabe. Com o político digital, não é assim. O político digital, ele tem que ficar fazendo acrobacias retóricas e brincadeiras pra manter seu algoritmo voando o tempo todo. E aí, esses caras chegam nessas posições de poder, e aí eles usam a posição de poder simplesmente pra ficar mais famosos. A gente viu isso acontecendo dentro da gente, né? O João Bétega é um exemplo disso. É um cara que ganhou pra vereador e em nenhum momento ele se tocou que ele era vereador. E não tinha vontade de divulgar os projetos da equipe, não tinha vontade de fazer nada. Ele queria usar o mandato só pra gravar mais videozinhos idiotas. Socialismo, capitalismo. Verde de fome, amarelo de abóbora, né? Isso é um idiota. Agora, o Cleitinho, né? É uma versão exponencializada disso. O Cleitinho é um grande idiota, numa posição muito idiota, numa posição muito grande de poder, sendo muito idiota. E é o favorito a ganhar as eleições pro governo de Minas, sim, é o favorito. Esse cara, ele subverte a democracia com a burrice dele. Então veja só o que o Cleitinho fez. Quando eu falo isso, eu não tô brincando. O Senado já não tem muita credibilidade e vem num processo decrescente de credibilidade. Quando o Cleitinho vai e faz aquilo da Virgínia, ele revoltou a própria base, revoltou muita gente. Muita gente falou, pô, mas isso é um senador? Sim, amigos, se você já gostava antes dele usando roupa de futebol e defendendo as merdas que ele defende, né? Você era o idiota na praça, não o Cleitinho, né? Mas o Cleitinho
tá lá fazendo o game dele, ele desagradou, e aí ele fez muita gente acordar, nossa, o Senado, né, uma instituição tosca, tá fazendo um papel ridículo. Sim, por isso que eu volto a falar, os burros vão correr a democracia muito mais rápido do que os radicais, muito mais rápido. Os burros, eles vão levar a democracia pra sua inviabilidade, e em certa medida é até bom que o façam, tá? Pra que a gente comece, né, a escolher melhor e tomar decisões melhores no processo. Posto isso, tá, a CPI, ela precisa avançar e precisa chegar em alguma conclusão, né? Como eles foram expostos e humilhados pela Virgínia, levar um cara como o Felca talvez faça com que eles reflitam e possam chegar no caminho. O Felca tá sendo muito claro no que ele tá falando, né? Olha, isso é um absurdo, um influenciador aí que ganha dinheiro, quer ter uma opinião contrária, a opinião dele é merda, tal. E é verdade, o Felca não tá mentindo. Então eu acho legal, mas dito isso eu não acho que o Senado vai fazer nada de útil, porque o Senado quer limpar a própria burrice e a própria tosquice usando as boas opiniões no caso do Felca. Vamos ouvir a Soraya. Em relação àquilo que nós estamos apurando, isso sim é sério. A roupa, todos os subterfúgios, isso pra mim é o de só menos importância. Tá bom, obrigado. O Felca, e aí? Volta um pouquinho. Vou pensar, cara. Volta, quero entender o que ela tá falando. Mas acima de tudo, Vai. Vê a pergunta qual é. ali, ó, ninguém vai dar conta dele, ninguém vai dar olé. E nós não levamos um olé de Virgínia, não, tá? De ninguém. Levou sim, Soraya. Vocês sabem por quê? Levou sim, Soraya. Vocês morrem de medo dela, porque ela tem um monte, né? Se os eleitores gostam dela, vocês ficam com o cu na mão. Ela foi com roupa inadequada assim. Ela respondeu o que ela queria. Ela tirou onda, ela sambou com vocês. E vocês não tiveram nem a, vamos dizer, nem a coragem de fazer nada, porque vocês ficaram tão inebriados pela quantidade de likes e o impacto eleitoral que ela poderia gerar em vocês, porque vocês são políticos toscos, né? E vocês não fizeram nada. Então, o lance todo da Virgínia é que vocês foram tietar uma pessoa que vocês deveriam, né, ir pra cima. Mas vamos lá, vamos ouvir. Mas, acima de tudo, a gente tá atrás de informação. Eu não vou brigar por causa da roupa dela, isso é o mínimo. Isso é muito pueril, sabe? Isso é muito infantil e muito superficial. É porque ela é muito... Soraya, você é muito complexa, né? Soraya, a Soraya foi uma das que foram tirar foto com ela, não foi? Chequem aí, eu acho que a Soraya tirou foto com ela. Isso seria muito pueril. Não me faça crer que você também fez isso, Soraya. Vamos lá. Que nós estamos apurando. Isso sim é sério. A roupa, todos os subterfúgios, isso pra mim é o de só menos importância. Tá bom, obrigado. O Felca, e aí? Ela vai entende pensar do símbolo da coisa, pensar. né? Tudo que a Virgínia fez, tá? A lógica que ela pensou foi de alguém que... ela queria mostrar, assim, que ela é aquela pessoa simples. Ela não foi nem com as roupas meio de piranha que ela usa em várias coisas. Ela foi meio meninona. Não sei se você reparou isso, Riso. Ela foi meio menina, o cabelo escorrido, óculos, né? Ela não foi fatal. Ela foi uma menina com o copão dela, meio boba, falando do jeito meio bobão. E aí a roupa dela gera uma conexão com a pessoa lá fora. Coisa que o Cleitinho faz. Então, sim, a roupa importa, tudo aquilo importa, tá? Até porque ela é uma pessoa que trabalha com a imagem. Tudo aquilo conta. Fingir e diminuir, porque vocês no Senado fizeram cagada, né? E você, Soraya, tá aí no fundo pra tentar corrigir a cagada que vocês fizeram, tá? Não vai colar. Vai colar pra uns trouxa. Aqui não vai colar. Cara, política a gente sabe que é um território meio espinhoso, assim, meio delicado. E se eu for lá, cara, vai ser pela minha causa e não por político nenhum, cara. Eu acho que o político é nosso funcionário aí, a gente que paga o salário deles e não compra brisa de nenhum, entendeu? Se eu for, vai ser pela causa de tentar ajudar e tudo mais. Por isso que tem análise aí que eu preciso fazer, porque território meio espinhoso aí, o pessoal já vai querer tirar foto, esse caralho. Vai colocar todo mundo no bolso, Fel. Mas é aquela coisa, né? Por isso que deve ser algo que deve ser pensado, na minha opinião. Olha só, primeiro eu vou falar uma coisa, assim, não tem nada a ver com o assunto, mas é uma coisa que eu gostaria que vocês entendessem que precisa mudar, porque isso gera aquele pensamento meio mirando humorístico, tá? É esse discurso do o político é nosso funcionário. O político não é seu funcionário. O político não é seu funcionário. E isso é um discurso antipolítico que precisa ser alterado na nossa cabeça, se nós quisermos, inclusive, saber como cobrar um político. O político não é um seu funcionário. O funcionário é uma pessoa que você contrata pra trabalhar. E aí, existe um regramento na relação que você vai ter com o funcionário. Sim, você vai dar as ordens pra ele cumprir um serviço. Um político, primeiro, ele é eleito para representar, especialmente se for um cara do legislativo, não necessariamente você, ele vai representar pessoas que pensam diferente de você, muitas vezes, entendeu? Ele representa interesses setoriais, causas, valores, regiões, populações, inclusive os sistemas eletivos, né, funcionam de modo a permitir que, às vezes isso aqui vai ter um caráter mais ideológico, a representação vai estar de uma maneira,
ou às vezes é uma questão meramente regional, tá? A ideia de que ele é um funcionário tá errada. Porque a gente gosta, não, você é um funcionário político. Político não é o seu funcionário. Não é esse tipo de relação que você tem com o político. Eu não posso chegar para um político do PT e falar, vota como eu quero, que você é meu funcionário. Não, ele vai me mandar tomar no cu, e com razão. Porque no sistema que nós temos, ele não foi eleito pra isso. Ele foi eleito pra representar a visão de mundo que ele tornou pública e que seus eleitores votaram nele pra isso. Não é essa a relação que ele vai ter com você. Não é. Não é e nem deve ser. Não é e nem deve ser. O JG mandou, eu pago, eu mando. Não manda. Não manda. Então o eleitor petista vai pegar e chegar pro Kim, é pra votar com o governo em tudo, Kim. Eu pago o seu salário. Ou não é assim que funciona. Não é essa lógica. Nunca foi essa lógica. Assim você, inclusive, com essa mentalidade que tá errada, você deturpa e diminui a ideia de política. Porque a política tem que ser vista como algo nobre. O fato de ter pessoas que não são nem um pouco nobres ocupando posições na política, não diminui o fato de que a boa política, ela necessariamente é nobre, entendeu? E ainda mais uma democracia, quando o caráter representativo, tá? Partidário, representando partes, segmentos, frações, que sejam municípios, estados, visões de mundo, interesses, pautas, eles são necessariamente excludentes por vezes. Um cara que tá cuidando do interesse do Piauí vai ter um interesse que muitas vezes vai ser detrimental ao interesse de Minas Gerais. Ah, mas eu pago o seu salário. E daí? Ele vai cuidar do interesse daquilo que ele elegeu? Não tem sentido você pensar dessa maneira. Não é igual. Não é porque não é, tá? Só queria colocar isso porque vocês, se comprarem esse discurso, vão incorrer num discurso bobo, antipolítico. Vocês não vão estar sendo precisos sequer na hora de cobrar. Volto a colocar. Cobrar um político dentro desta clave vai te fazer errar. Você não vai ser efetivo pra entender isso, tá? E tá, olha lá, tá de novo, pessoal. São funcionários sim. Você está errado, Renan. Eu pago, claro. O fato de você pagar não faz com que ele seja seu funcionário. Cara, eu pago uma comida num restaurante. O restaurante não é meu funcionário. Os garçons não são meus funcionários. O dono do restaurante não é meu funcionário. Não é. A relação de pagar não torna o cara um funcionário seu. Isso é uma imaginação que você tem. Isso foi uma imaginação que foi colocada na tua cabeça. Política é meu funcionário. Não, ele não vai fazer o que você quer. Inclusive, ele foi eleito, meu amigo, pra representar você. Ele foi eleito pra representar você. Ou outros. Ou interesses que não são nem um pouco seus. Né? Então, assim, tô falando isso porque senão vocês vão ficar fazendo papel de bobo quando for cobrar político. Porque tem que cobrar. Lógico que tem que cobrar. A cobrança é necessária. É melhor se tiver muita cobrança. Muita cobrança. Agora, cobrar, meu funcionário, é um... Entendeu? Não gosto. Há muito tempo eu queria falar isso pra vocês na live, que muitas pessoas usam isso, e talvez muitos de nós já usamos esse tipo de argumento. Pra mim é um argumento fácil. É um argumento fácil e simples, portanto, muito errado. Muito errado. Uns caras botaram, um prestador de serviço. O político não é um prestador de serviço. O político não é seu funcionário. O político é um representante dentro de um sistema, né? Vamos colocar, meio redondinho, dentro de um sistema político que é representativo e que muitas vezes vai votar contra o seu interesse, e dentro do nosso sistema representativo, dentro do nosso tipo de democracia, isso é a regra. E é bom que seja assim. Senão você vai ter um sistema o quê? Único, de partido único? Como é que funciona? Né? O político é agente público, não funcionário público. São coisas completamente diferentes, amigos. Né? Mas é muito bom ver que boa parte de vocês que estão nos assistindo ainda estão contaminados com essa mentalidade que é infantil. Eu lembro que eu falei, a gente, né? Eu tô falando aqui com vocês na live, vai doer, vou fazer inimigos, vou perder amigos. A gente tá o tempo todo contaminado com ideias ruins e conceitos errados na nossa cabeça, que a gente não questiona, que foram colocados e a gente aceitou de maneira tola, tá? Que vai do roubar o nosso ouro! Isso aqui. Político não é teu funcionário. Não é. Político é outra coisa. Ele não deve ser seu funcionário, não é? Porque assim, se você tratar um político que se vê como um funcionário do povo, a lógica dele, se ele pensar dessa maneira, vai ser muito parecida com a lógica do Cleitinho. Ele se elege, ele vai ficar fazendo pesquisas de popularidade com a vontade do povo pra fazer as coisas. Aí você vai chegar nas seguintes conclusões. E se você precisar fazer uma reforma que seja impopular, que a maior parte das pessoas não quer? Vamos supor, você precisa fazer uma reforma da Previdência, ou você precisa mexer no Bolsa Família. Será impopular. A maior parte das pessoas não vai querer. Então ele vai, eu pago o seu salário, ele vai fazer isso? Não. E não pode ser assim. Não sejam essas pessoas, amigos. Não sejam isso, né? E é isso. Pô, eu queria muito tempo falar isso. Eu acho isso muito errado. Eu tô vendo que você tá animado. Estou vendo que você tá animado com isso. Tô, porque eu sempre falo assim, gente, eu preciso falar isso na live. Eu nunca falava. Eu sempre tava com isso na cabeça porque me irritava esse tipo de coisa. Porque reduz a política. Porque torna a política um negócio menor. E sendo um negócio menor, os políticos vão se comportar como um negócio menor. Cara, eu tenho orgulho de ser representado pelo Kim. O Kim não é meu funcionário. Eu sou representado por ele. A minha visão de mundo é representada por um cara que se prepara e que estuda mais do que eu sobre esses assuntos e que faz um bom trabalho me representando.
Ele é o meu representante, entendeu? Então quando a boa política é feita, quando a boa representação é feita, a boa cobrança pode ser feita. Agora, se o cara é um mau político e o eleitor é um mau eleitor, e aí quando a pessoa começa a estabelecer uma consciência, ela começa a falar, são todos meus funcionários, você tá agindo de uma maneira errada. Você não sabe nem como cobrar, Até porque um funcionário incompetente não é tão ruim quanto um representante incompetente. Um político incompetente, um político ladrão, é muito pior do que um funcionário incompetente ou um funcionário ladrão. Porque ele tem uma posição de responsabilidade, cara. Ele tá ali pra representar os interesses de uma sociedade, ele tem ali a obrigação de se preparar, ele tem que ser muito bom, ele tem que ser excelente, ele tem que ser muito melhor, ele tem que ser nobre, sacou? Então você não vai cobrar ele igual a porra de um funcionário, você tem que cobrar ele como um cara que tá com uma função nobre, portanto a traição dele é muito maior do que a de um funcionário, porra! Por isso que eu falo, cobrar igual um funcionário é burro, é ser até leniente com o cara, e no fundo eles até gostam se a cobrança for por esse campo. A traição é muito maior quando a traição de um representante. Se você bota um advogado pra te representar num processo e o advogado te trai, é muito pior do que um funcionário que te traiu, porque aquele cara tá te cuidando dos seus grandes interesses, cara. Não entrem nisso, a representação política, ela é nobre, a cobrança tem que ser dada nesses termos. O Alisson Alves falou, joga esse argumento pra um professor concursado pra tu ver a patada que ele vai te dar. Não entendi o ponto. Se você falar pro professor concursado... Que ele é funcionário seu? É. Ele vai falar que ele é funcionário do Estado. Agora vamos pros reacts, vamos lá pro... Ai, que bom que eu falei isso, tá? E espero que dê muitas discussões, muitas... É disso? É disso, lógico. Mas você não acha que é verdade isso? É verdade. Isso faz parte daquele discurso antipolítico bobo. É o nandismo, humorismo cultural, que vamos falar, a gente precisa extirpar. Pô, qual é a nossa... Por que a gente tá montando um partido? Porque eu quero botar um monte de funcionários do povo? Não! Eu quero botar quero botar nobres, homens e mulheres nobres, que assumem posições de risco que um funcionário não vai assumir. Até porque se você tiver numa empresa, uma relação, se você assume o risco mais do que funcionário, a função do empreendedor é ele assumir o risco. O risco da operação é o risco do empreendedor. O risco é o político nobre que tem que assumir. Não estamos partindo por causa disso, pô. Porque a representação política é nobre. Ela precisa ser nobre. Nós temos que dar exemplos de nobreza. E não sendo cobrados, quando errando, por ser um funcionário. Mas sim por não ter sido nobre, diligente, verdadeiro, probo, correto na sua atuação. O que é uma traição muito maior do que ser um funcionário. E botem isso na cabeça. Porque o discurso do funcionário é um discurso que reduz a política, transforma a política em algo que ela não é. E se eu for tentar ser preciso nas palavras, vocês vão ver que não tem precisão alguma chamar um político de funcionário. Não é igual e nem será. Vamos lá, vamos pro Super Xandão. Exatamente por isso que eu sempre falo aqui nessa live que partidos políticos nunca me interessaram, justamente por isso. Porque se você vai ver num partido político como o MBL, você vai lá, você abre uma live do MBL, tá o Renan Santos lá, ó, estompando. Que ele fala muita coisa da hora na live dele, inclusive. Porra! Eu estompo! Eu tô estompando. Eu tô apaixonado por esse cara. O que é o estompar? Eu não sei, mas eu acho que é uma coisa boa. Tô tipo, mano, metendo verdades. Eu estompo. Alguém tinha que montar a página Renan Estompador, velho. Porra, estompei. Muito obrigado, Super Xandão. Fico muito honrado. Mas vamos ver, ele tá com um discurso... Principalmente sobre o assunto de criminalidade, que eu concordo com ele. Você vai lá, você abre uma live do MPL, você vê o Renan Santos falando uma série de verdades. Legal. Aí, o que O áudio de fundo dele aí. acontece no dia seguinte? O integrante do MBL vai lá e apunhala eles pelas costas. Ou o partido, a maioria, decide apoiar uma pessoa que não tem nada a ver com as ideias. O que você vai fazer? Então, eu valorizo apenas ideias saudáveis e verdadeiras de pessoas com motivações corretas. Super Xandão, eu entendo, ó, tem tudo a ver com o que eu falei agora há pouco, tá? Existe, eu acho que esse discurso do político é meu funcionário, tá? Político cala a boca, que trabalha, esse discurso meio assim, ele existe, e o próprio discurso que o Super Xandão tá colocando, que assim, pô, eu vejo o MBL, o Partido Missão sendo criado, várias ideias que estompam, não, o discurso certinho, pô, eu quero ver isso sendo aplicado na realidade, porém a prática política, a praxis brasileira, ela é tão suja, aí cita, pô, são apunhalados, deve estar falando do caso do João Plenário Bétega lá, né, nosso retardadinho de Curitiba, ou o caso, sei lá, do Partido União Brasil não ter dado pro Kim a possibilidade de ser candidato a prefeito, aí fala, porra, eu fico com descrença na política, a política não vale nada mesmo, é perda de tempo, por isso eu só devo apoiar ideias. O problema, o Super Xandão, é o seguinte, você tá com a cabeça no caminho certo. O problema é que a ideia,
ela, para se materializar na realidade, ela precisa de pessoas, né? As ideias, elas não ficam vagando num limbo. Aí eu vou pra uma discussão meio platônica e tal, né? Elas estão vagando num mundo metafísico. Elas vão, vamos dizer, se materializar num processo cognitivo, vão ser organizadas na mente das pessoas e depois transformadas em ações concretas através de atos de vontade de seres humanos, né? As ações, elas vão se expressar na realidade através de atos de vontade de seres humanos que se comunicam, que se organizam, que experimentam, né? O fato da experiência política brasileira ser tão ruim faz com que, vamos dizer, a defesa de grupos que necessariamente tentam melhorar a praxis política, como é o nosso caso, sejam vistas com descrédito, porque todo mundo que já tentou fazer isso caiu em descrédito, ou porque a ação política no Brasil, ela é muito pouco virtuosa, tá? O problema que a gente vai incorrer na seguinte coisa: se você acha que nós precisamos defender ideias, fazer a defesa pura das ideias é melhor do que defender agrupamentos, você nunca vai conseguir, vamos dizer, colocar essas ideias de maneira concreta na realidade, porque você vai precisar de pessoas que vão disputar os espaços de poder, e a disputa se dá em todas as instâncias, não só na instância eleitoral. Você vai disputar espaço de poder num concurso público, numa universidade, na divulgação de ideias, sei lá, num filme, num livro, entendeu? Na sua relação familiar, no exercício de uma religião, né? Tudo vai se dar na prática, concreta, material, humana. Então, você vai participar em algum momento de processos que são essencialmente políticos, de uma discussão num jantar de uma família até uma eleição tocada pelo TSE. Ora, essas coisas não são excludentes, e a grande luta, me parece, não é defender as ideias corretas apenas, porque me parece que no mundo em que há um grau de liberdade, a difusão do conhecimento é grande, que você consegue buscar autores e debater ideias na internet com uma facilidade que a gente não tinha no passado, a dificuldade e a arte, a beleza do jogo está em alterar a praxis, a prática. Por isso nós estamos tentando, e é uma luta muito inglória, porque é uma luta que cai em descrédito o tempo todo, porque não é perfeita. Como é que eu ia prever que um cara que eu me matei lá nas eleições, que a gente correu em 2022, que é o Bétega, fosse ser essa merda? Ele tinha dado alguns sinais, mas a equipe era tão boa, ele nunca pareceu ser um traíra. Plum, ganhou, era isso. Então, você vai errar, aprendemos, estamos tomando várias lições, como não ter outro. O número de Bétegas vai cair. Como essa eleição, né, o número de traíras da eleição de 24 é muito menor do que da turma de 16 ou da turma de 20, muito menor, né? Então é um processo de depuração e de melhora. E é meio que a vida é um processo de depuração e melhora. Se você tiver uma boa gestão, que se encaminha no foco correto e que fica tentando melhorar o tempo todo pra não ter esse tipo de problema, ou não ter um ladrão, um corrupto, coisas do tipo, você melhora a praxis, você influencia positivamente e você altera a realidade aplicando essas ideias de uma maneira melhor. Então eu peço, assim, pro Super Xandão, não é nem que ele é cínico, que ele não é que ele tá igual todo mundo, muitos de vocês aqui no chat, é igual o cachorro que foi mordido por cobra, né? Cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. O que eu digo pra vocês, um bom homem à moda antiga, ele tem medo de linguiça de qualquer forma, mas o cachorro mordido de cobra, né, deu uma língua, ele saiu fora, né? Então a gente tem muito medo da prática política e a gente se acostumou a só demonizar a prática política porque a prática política nos frustra, porque o sistema de representação no Brasil nos frustra, nos machuca, nos pune. Mas fugir dele é abdicar da alteração dele. Fugir dele é abdicar. Então a gente vai ficar num argumento meio circular se a gente fugir. A gente tem que entrar com força, entrar com... estompando, como diz o Super Xandão. Então eu acho assim, não dá pra desistir. E tem mais uma coisa que eu acho que é interessante. A gente tá no jogo e a gente não se alterou a gente não se alterou essencialmente no jogo. Nós somos as mesmas pessoas, mas mais experientes. É possível, portanto, não se alterar essencialmente, mas aprender no jogo. Quanto mais a gente aprende, mais a gente é capaz. Mais a gente acumula conhecimento, recursos, meios de ação. Veja, quando a gente começou, a gente não tinha condição de montar um partido. Hoje nós temos. Nós não tínhamos condição de montar um clube do livro, uma revista discutindo esse de cunho cultural, filosófico, como é a Valete, discutindo montar aplicativos, ter grupos espalhados pelo Brasil, formular políticas públicas em todos os estados da federação. Nós não tínhamos essa condição. Hoje nós temos, então nós estamos acumulando recursos, capital humano, capital político, a coisa cresce. E nós temos que investir nisso. E eu acho que o Super Xandão tá sendo super generoso com a gente também. Então, não vou ficar... isso não é uma crítica a ele nesse sentido. É um lance assim, cara, eu entendo tua posição, não precisa nos defender. Não precisa. Só entenda que, assim, o que a gente faz é necessário. Que muitas pessoas vão se sacrificar nisso. E eu acho isso muito importante. Vamos lá. Não ligo nem um pouco pra partido político. Eu não acredito em nenhum partido. Eu acredito, no máximo, em pessoas boas. E mesmo assim não dá pra confiar, porque elas podem te apunhalar pelas costas.
Eu só confiaria no partido político se eu criasse. Inclusive, esse é um dos problemas do Brasil, dessa política esfacelada aí. É você ter que ter o partido político, ter que obrigatoriamente fazer parte do jogo, os partidos políticos dão as mãos, porque vira um jogo de interesse, vai um monte de corrompido lá pro seu partido, o líder do partido é aquele cara que vai determinar o que é e o que não é. Se ele tiver o apoio da maioria, não interessa, irmão. Ah, tem 20 a favor, tem 22 contra, fudeu, você já lascou já. E aí, o que adianta? Aí, a ideia central do partido se desfaz. Eles perdem a essência, porque fica indo de um lado pro outro.Esse é o problema. Por isso que partido político é tudo lixo, no final das contas. Olha só. Não adianta. Super Xandão. Dentro do conjunto de propósitos e valores do PCO ou do PSOL, há uma grande traição, há um grande desvio por conta de malandros. Eles são programáticos. A visão que o Super Xandão tem é sobre um partido típico brasileiro, que é um partido do centrão, um partido fisiológico. Isso inclui os partidos à direita também, né? Que sempre foi muito fisiológico. E você precisa ter um tipo de controle programático muito sólido, para evitar que isso aconteça. Nós somos criticados por falar, nós faremos esse tipo de controle, sim. Porque se não tiver esse tipo de controle, dada a natureza fisiológica do brasileiro, patrimonialista, carguista, oportunista, descompromissada, dadas as assimetrias que nós temos, que faz o que políticos que vão estar nessa posição aqui queiram trair o ideário do partido para levar vantagem sobre o eleitor que está nessa posição aqui. Dado isso, é muito fácil você deturpar um partido. Eu concordo com a análise dele, porque ela é concreta, ela é real, mas dá pra evitar. Nós acreditamos que dá pra evitar e vamos evitar. Por isso que eu falo que não tem oposição real, inclusive. Não tem. Você pode ter pessoas que estão defendendo coisas corretas, top. Mas a partir do momento que você tem que entrar obrigatoriamente num partido político, você perde poder, você perde sua essência. Não perde. Não tem. Não, pelo contrário. Desculpa, Super Xandão, eu vou discordar de você. Você aumenta seu poder. Se você tiver uma estrutura partidária, que é uma estrutura necessariamente organizacional, tá? Você tem um efeito sinérgico em que, vamos dizer, o resultado final é muito maior do que a soma das partes. Porque o efeito organizacional é sinérgico. Uma boa organização, ela tem um efeito multiplicador nas partes, né? Você organiza as partes de modo que o resultado final que elas façam é muito maior do que a unidade de cada um. Partido dentro da lógica da política moderna, ou da política, sei lá, liberal, a política pós-iluminismo, o partido é o sistema, né? É o sistema per se, né? O sistema por excelência de organização da ação transformadora e de tomada do poder. Tanto que você vai ter partidos como o próprio partido do Lenin, que era um partido, né, revolucionário. A função dele não era, né, participar de eleições para só ganhar democraticamente. Não, ele era uma organização para dar um golpe, né, como deram, e tomar o poder. Então, o partido por si só, ele serve para empoderar a sua ação e as ideias que você defende. Porque não faria sentido, vamos pensar o contrário. Qual o sentido de você entrar num partido para diminuir seu poder? Então, como você vou exercer menos poder então num partido? Não tem sentido, né? O partido é uma forma de organização para isso, entendeu? Você não se diminui num partido. Ah, mas num partido brasileiro do centrão, um sujeito, vamos pegar aqui, né? Vou tentar, acho que traduzir o que ele quer dizer. Um cara que tem um conjunto de ideias específicas, ele entrou no PMDB, ele vai conseguir exercer mais ou menos suas ideias específicas? Não sabemos, porque ele pode, dado que o MDB é um partido do centrão, ele vai conseguir um nicho pra trabalhar ali e tal. Eventualmente ele aumenta. Se ele conseguir ganhar para deputado federal defendendo uma pauta específica num partido do centrão, ele vai conseguir exercer aquilo em alguma medida. Mas se você defende uma ideia muito transformadora e quer ter poder, meios de ação dentro daquele partido pra fazer isso, eventualmente você não vai conseguir fazer. Vai bater no teto. Por exemplo, o Kim quis ser candidato a prefeito, tinha uma proposta revolucionária pra administrar São Paulo, o Kim bateu no teto. O partido não vai deixar você ser candidato a prefeito. A gente entendeu, olha, né, nós vamos bater no teto várias vezes aqui se nós não tivermos nosso próprio partido. A gente aprendeu a lição, entendeu? Mas com certeza o Kim tem mais poder estando no União Brasil do que sendo um youtuber ou um ativista apenas. Então é importante colocar aqui em nome da precisão isso que a gente já falou. Qual é a essência que o cara perde no partido do Valdemar da Costa Neto? Essência? Qual é a essência do Valdemar da Costa Neto? O Valdemar da Costa Neto, ele é um político do centrão por excelência. Ele é um cara do interior de São Paulo, se não me engano, ele é de Mogi. Ele é um cara profundamente fisiológico, já esteve em todos os governos de todas as cores políticas possíveis e em todos os escândalos de corrupção de todas as cores políticas possíveis, né? Então,
A natureza do Valdemar é fisiológica. Todo mundo sabe que o PL no interior do Brasil, especialmente onde tem governos de esquerda ou prefeituras de esquerda, o PL adere. Na Bahia, se você for pro interior da Bahia, eu tive congresso agora da Bahia, eles estavam me narrando, os rapazes lá. O PL no interior da Bahia é PT. O PL é PT. E no Rio Grande do Norte, várias cidades é PT. E no Maranhão, várias cidades é PT. O PL cresceu pra caramba no Maranhão. Ele cresceu como, amigos? Sendo de direita? Não, ele cresceu aliado com o PT. Você vai ter vários deputados federais do PL alinhados com o governo Lula. Sim. Aí o que o Bolsonaro faz? O Bolsonaro ele é como se fosse um super cluster ideológico dentro do PL, cria uma espécie de ala eleitoral majoritária, mantendo o Valdemar, que o Valdemar outorga esse poder ali pra eles, e eles administram as coisas, vamos dizer, em acordo com o PL. Eles nunca vão poder ferir os interesses centrais e essenciais do PL, mas é uma relação ganha-ganha pros dois, nesse sentido. Os bolsonaristas disputam posições de poder, não tem um teto tão baixo como o Kim no União, porque eles são grandes, eles estão organizados ali, eles concorrem a eleições para governo, município, etc. São deputados, tocam uma agenda A, B ou C ali, tá? Então, ou seja, o teto é mais alto. Tem dinheiro do fundo partidário, um naco. E o Valdemar vira um super agente político no Brasil. Hoje é tranquilamente, um dos 10 agentes políticos mais poderosos do Brasil, né? Quem não ganha é nós no Brasil, né? Porque é tudo meio acochambrado. Qual a essência do Gilberto Kassab? É muito parecida com a do Valdemar, no aspecto de que ele é mutável, de que ele vai estar em qualquer governo, de que ele é qualquer coisa. Ele, porém, é um cara muito mais inteligente do que o... Ele é mais refinado na inteligência dele do que o Valdemar. Qual a essência do Marcos Pereira? Marcos Pereira é muito similar ao Valdemar e o Kassab na ausência de forma e de estar em qualquer governo. Agora, ele tem um interesse específico que o difere dos demais, que é cuidar dos interesses da Igreja Universal, tá? Portanto, ele vai ter um tempero um pouco diferente, tá? Então, assim, é como se fosse assim, todos são arroz, só que o arroz do Marcos Pereira é um arroz que você, no refogado, você botou um pimentãozinho, sabe? Botou um pimentãozinho. É um arroz com uma coisinha diferente.